Família DNA, mais um DNA Recap, e a mensagem que nós vamos recapitular hoje tem por título Minha Fonte. E o texto que eu quero deixar no seu coração está em Salmos capítulo 87, versículo 7, que diz: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Meus irmãos, o inimigo tem usado uma estratégia para tirar o foco da igreja. E um texto que eu gosto muito, fala muito ao meu coração, está em Provérbios capítulo 4, que nos instrui a prestarmos atenção onde nós estamos andando, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, e mantermos os nossos olhos fixos no que está diante de nós. E Cristo está diante de nós, porque Ele é a nossa fonte. Sem Ele não existe eu, Ele é a própria vida. E para mergulharmos neste assunto, 4 pontos serão colocados. O primeiro ponto: incompletos. Eu e você fomos criados para sermos completos. Adão e Eva eram completos. Adão era um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Adão era um com a glória, portanto Adão era pleno. E o homem então é posto no Éden sob diversos sims, e apenas um não: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu pergunto a você, antes de Adão e Eva comer do fruto, eles tinham conhecimento do bem e do mal? Se você parar para pensar comigo, você vai ver que na verdade eles tinham sim esse conhecimento. Pare e pense. Deus era a única referência de moral, a única referência de vida. Ele era a suprema referência, o foco de Adão. Portanto, o que era bom? Obedecer. E o que era mal? Desobedecer. Quando o homem ele come do fruto, ele peca, ele faz divisão com Deus por conta do seu pecado, e ele passa então a fabricar os seus próprios conceitos de bem e de mal, se tornando algo separado de Deus, portanto incompleto. E eu e você não fomos criados para sermos incompletos. Segundo ponto: 2 crimes. E este ponto nós vamos basear no texto de Jeremias capítulo 2, que conta Deus falando com o povo a respeito de 2 crimes que o povo cometeu. O primeiro crime: eles abandonaram a fonte. Deus precisa ser a nossa fonte. Como não nascemos para sermos incompletos, muitas vezes procuramos em diversas coisas fontes daquilo que nós precisamos. Talvez no álcool, talvez numa balada, na promiscuidade, até mesmo em pessoas. E quando procuramos em pessoas, muitas vezes nos frustramos, porque essas pessoas também são incompletas. Algum momento você vai ser frustrado se você estiver fazendo pessoas a sua fonte. Sabe por que muitas vezes é difícil perdoar? Porque Deus, ele ainda não é a sua fonte. Porque se fosse, você receberia tanto amor que você sairia da posição de cobrança e passaria a produzir amor, o suficiente para transbordar e cair sobre as pessoas. Deus precisa ser a nossa fonte, porque ninguém dá o que não possui. Então nós precisamos ir para a fonte, receber para então gerar, para então poder dar. Segundo crime: o povo cavou cisternas para si, cisternas rachadas que não retêm água. Eu e você não fomos feitos para criar um reservatório, não fomos feitos para beber no domingo e passar a semana inteira sem recorrer à fonte e beber só no outro domingo, achando que vai ficar tudo bem. Na verdade, fomos criados para um relacionamento, um contato com a fonte diário. Você nasceu para isso e não para criar cisternas. Ponto número 3: o autor e consumador. Hebreus 12 vai falar que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Sem a fonte não existe culto. Sem a fonte não existe adoração. O que podemos dar ao Senhor diante de tudo que Ele tem feito? Ele produziu um culto para si. Ele produz em nós a nossa fé, porque Ele é o autor. E para que Ele produz? Para o seu próprio consumo. Deus é tão cheio de amor que produziu em nós glória para que a gente tenha o que entregar. Sem a fonte eu não consigo amá-lo, porque se hoje eu o amo, eu só o amo porque um dia Ele me amou primeiro. Deus proveu o Filho para pagar a nossa dívida impagável, para que hoje pudéssemos entregar nossa vida a Ele. Sem a fonte não há culto. Ele é o autor e consumador. E o último ponto: Ele é a fonte. Você conhece a história da mulher samaritana e Jesus pedindo a ela: dê-me de beber. E aí ele conclui com ela dizendo: se você soubesse, conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te pede dá-me de beber, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Na verdade, Jesus, ele não tinha sede. Era a mulher samaritana que tinha sede. E eu vejo Jesus mostrando para ela que ela não poderia dar aquilo que ela não possui, porque quem tem sede não pode dar de beber. Mas Jesus
pode dar de beber. Ele estava libertando ela da necessidade de procurar em outras fontes, porque ela mesmo diz que já estava no sexto marido, o qual nem era dela. Ela era uma mulher buscando uma fonte. Jesus a libertou dizendo: eu sou a fonte, você precisa buscar em mim. Como João capítulo 6 diz: eu sou o pão da vida, quem comer nunca mais terá fome, quem crer em mim nunca mais terá sede. Se voltarmos para Salmos 87, vamos ver Deus falando a respeito de uma cidade que foi edificada por Ele mesmo. E o hino dessa cidade é: Ele é a minha fonte. Essa é a nossa essência, meus irmãos. Essa é a essência do povo de Deus. Deus sendo a fonte do amor que nós recebemos. Ele é a nossa fonte. O amor que os seus amigos não te deram, o amor que seus irmãos não te deram, que seus pais não te deram, que os membros da sua antiga igreja não te deram, o amor que seu cônjuge não te deu, Jesus, Ele te dá. Ele é a sua fonte. Receba isso em nome de Jesus. Se você quiser mergulhar mais profundo nessa palavra, não esqueça de conferir ela no nosso canal no YouTube. Ela tem por título Minha Fonte. Não esqueça de curtir essa publicação, de comentar, de salvar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe.